meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha penetrar cada nação, Pai. Sobre a vida dele, Espírito Santo. Jesus vai repreendendo, Pai. Todo roubador da palavra. Em nome de Jesus, meu Deus. Vai brindando, Pai. Os ouvidos e a mente dos teus filhos, Pai. Para a palavra vir, Senhor, penetrar, Pai. Como aleluia, Deus. Como uma flecha, Senhor. Em nome de Jesus. E a palma exalta o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Eita glória. Salve, amada igreja. Aleluia a Deus. Amém. Ô, glória. Domingo maravilhoso, né? Deus já vem falando desde o início do culto. Ô, glória. Meus amados, eu não sei como vocês, da porta para cá vocês entraram, mas Deus conhece. Deus sabe como vocês entraram aqui. E hoje Deus, Ele me trouxe aqui para levar uma palavra de conforto ao teu coração. Aleluia. Eu sempre, Ô, glória, eu creio, Senhor. eis-me aqui, meu Deus. Fala. Fala com o teu servo, Jesus. Eu não, Aleluia a Deus. Deus está me incomodando em falar algo aqui. Gabi Sfiara, se ela está vendo essas coisas, é porque ela tem intimidade com Deus. É que de madrugada ela está orando e Deus está conversando com ela. Muitas das vezes você encontra uma pessoa na rua e essa pessoa ela te abraça, ela te beija no rosto, mas quando dá as costas para você, começa a falar mal, começa a te apunhalar pelas costas. Mas essa pessoa que faz isso, ela se esquece que você tem intimidade com Deus. Que de noite você ora, quando você acorda você ora, você jejua, você consagra a sua vida ao Senhor. Então nada fica oculto aos olhos de Deus. Aleluia a Deus. Verdade. No começo do culto, eu pude anotar algumas coisas e Deus pediu para eu anotar. A mensagem que eu venho trazer hoje para vocês se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 45. Aleluia a Deus. Criei um tema para esta mensagem, que é o seguinte, é uma frase, né? Amém. Que a gente não devemos olhar para os nossos problemas. A gente tem que olhar para as promessas que Deus fez para a gente. Que como foi confirmação de Deus, quando cantaram os 3 primeiros louvores, eu anotei. Meu Deus. Palavra de promessa. E Deus só confirmando, porque a palavra de Deus, ela não mente. Quando Deus te dá uma palavra, ela não mente. Eu anotei o segundo louvor que falou prevalecer. Gênesis 45? É Gênesis 45. Fala para você prevalecer, né? A terceira que foi a voz da verdade. Eu anotei, Deus pediu para anotar. A minha palavra é o escudo de você. E o quarto, eu anotei, a irmã louvou Jó. Eu anotei, Deus pediu para anotar desse jeito. Independente da situação, independente se Deus te honrou ou não, você tem que glorificar o nome do Senhor. Porque no livro do Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 3, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então temos que dar toda a honra, toda a glória ao Eterno. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz. Eu vim limpar a igreja aqui, eu e o diácono Lucas. Eu estava limpando a igreja com alegria, com amor, e Deus veio falando comigo. Eu senti algo
diferente, porque quando a gente trabalha, a gente não sente. Mas era diferente, não estava trabalhando para Deus. Meu Deus! E quando você trabalha para Deus, Deus te honra. Deus te renova. Aleluia. Dessa maneira, Jesus. Foi. Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz, muito contente com essa nova vida que Deus me deu. Estou feliz por encontrar alguém que me empurrou para os braços de Jesus, que foi a Bispa Yara. Aleluia. Ela me deu um empurrãozinho, né? Aí bastava de mim buscar, e eu estou buscando e Deus está me abençoando. Deus está me honrando. Maravilhoso, Deus de glória. Deus, Ele te mostra o sonho, mostra onde você quer chegar, mas basta vocês crer e correr atrás. Ó. Transforma aí, Jesus. Vamos entrar na palavra em nome de Jesus. Gênesis 45, primeiro, seu verso primeiro, né? Todos acharam? De pé, igreja. Então José, Agora no meu ouvido, depois eu tenho. então José não se pôde conter diante de todos que estavam com ele. E ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer seus irmãos. E ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. Amém, meus irmãos, e até aí, vocês podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus! Aleluia. Ô, glória! Irmãos, nós sabemos que o livro de Gênesis, ele é o começo de tudo. Ele é o começo por quê? Porque ele fala da criação. Porque ele fala dos patriarcas. Ele fala de Adão, fala de Eva. O livro de Gênesis, não só o livro de Gênesis, mas de Gênesis a Malaquias, ele fala somente de Jesus. Não sei se os irmãos ainda não viu isso, ou Deus não revelou para vocês ainda, mas creio que vai revelar. A Bíblia em si todinha, ela fala de Jesus Cristo. Ela fala no primeiro verso, no primeiro capítulo do primeiro verso de Gênesis, ela já está falando de Jesus, até chegar no último livro do Antigo Testamento. Mas não é aqui que eu quero pregar em Gênesis 45. Vou estar voltando um pouco para os irmãos entenderem um pouco a história. No capítulo 11 de Gênesis, Deus ele divide o mundo, divide o ser humano. Porque o ser humano estava construindo uma torre para permanecer ali e não cumprir o mandamento de Deus, que era crescer e multiplicar toda a terra. Então desceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e confundiu a todos, mudou a língua de todos. Então o povo se espalhou. No capítulo 12, Deus chama o homem para próximo dele de novo. Deus ele chama Abraão como filho. E de Abraão todos nós sabemos que sai a nação de Israel, sai o povo eleito por Deus, sai o povo escolhido. E de Abraão sai Isaac, e de Isaac sai Jacó, e de Jacó sai as 12 tribos, e das 12 tribos tem José. E é sobre José que eu quero falar na mensagem de hoje. Tô gostando. Aleluia, meu Deus. José era um homem sem defeito. A Bíblia não relata nenhum defeito de José. José era uma imagem de Cristo, uma semelhança de Cristo.
Depois eu falo para vocês a respeito disso. José, ele tinha sonhos, mas esses sonhos não eram de José, eram de Deus. Glória! Quando José ele fala para o pai dele e fala para os irmãos, é Deus nos ensinando também que os nossos sonhos são para a gente, não só para os nossos irmãos, não só para os nossos amigos e nem os nossos vizinhos. Oh, glória a Deus, aleluia, creio, Pai. Porque no momento que José ele contou seu sonho para seus irmãos, os irmãos ficaram com ciúme de José. Glória! Os irmãos começaram a tramar contra José. É desse jeito, Pai. O pai de José manda os 12 filhos dele, os 11 filhos apacentar o rebanho de Jacó, de Israel. E nisso os irmãos saem na frente. E José vai de encontro a seu pai. E José fala assim para seu filho: vai, ide e vê como que estão os seus irmãos. E nisso José foi. José ele tinha ganhado uma túnica do pai, uma túnica especial, uma túnica com diversas cores. Já eu chego nisso também. É onde me leva a ver que José era a imagem de Cristo. E nisso José indo, os irmãos começam a tramar sobre a vida dele. Começam a pensar: vamos matá-lo. Mas eles não queriam matar, eles temeram. Tinha um buraco ali no meio, eles jogaram José ali dentro. E nisso eles continuaram a tramar. Só que Deus estava vendo tudo, irmão. Se você acha que Deus não está vendo você tramar contra o seu irmão, você está enganado. Porque foi como eu disse aqui antes: se você tem intimidade com Deus, Deus te mostra, Deus te revela. Deus, ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle da situação. Deus, ele tem uma história para mim, tem uma história para a Bispa, ele tem uma história para o Rogério e tem uma história para vocês. Irmãos, Deus não quer que vocês vivam do jeito de vocês. Deus quer que vocês vivam do jeito dele. Tô entendendo, papai? O porquê que Deus quer que vocês vivam do jeito dele? Porque Jesus, ele não desceu do céu, se fez carne, se humilhou, foi agredido, foi caluniado para te dar carro. Jesus, ele não desceu do céu, se fez carne, foi humilhado por vocês para te dar casa. Meu Deus. Jesus, ele não desceu do céu para se humilhar, para se fazer carne, para te dar dinheiro, para te dar status e nem fama. Aleluia! Jesus, ele morreu por mim e por você, para te dar algo muito melhor que dinheiro, que casa, que fama, que poder. Ele morreu para te dar a vida eterna. Eles vêm aqui, papai. Fala mesmo, papai. Deus é tremendo. E nisso, meus irmãos, os irmãos começaram a tramar contra a vida de José. Eles jogaram José, como supor que num calabouço. Começaram a tramar contra José. E nisso estava passando uns amalequitas. Se eu não me falha a memória, os amalequitas. Que onde um deles, Judá, tem a ideia de vender o seu irmão por 20 moedas de prata. Já eu chego nisso, porque nisso leva na cruz do Calvário. Então, dá para perceber um pouco a semelhança de José e de Jesus. Já eu falo para vocês.
É forte, Jesus. E nisso os irmãos começam a tramar contra a vida de José. Eles tomam a túnica de José que o pai dele, Jacó, Israel, tinha dado para ele. Tinha dado por quê? Porque quando Israel, Jacó, ele ia casar, ele ia casar com Raquel. Só que o parente dele deu outra esposa, fingindo ser Raquel. E nisso Israel teve que trabalhar 7 anos por Raquel. Só que ao invés de Raquel veio Lia. E nisso ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Raquel é a esposa de Israel, de Jacó, a esposa que ele amava. Então quando Jacó ele teve um filho chamado José, foi o filho que ele mais amava, porque ele amava mais Raquel. Raquel concebeu para ele José. Então ele amou mais José. Então ele destacou José, porque ele amava Raquel. E nisso ele deu uma túnica para o seu filho José. E essa túnica, os mesmos irmãos que viu o pai dar, foi os mesmos irmãos que viram, que fizeram a tramação contra ele para vender. Judá vende seu irmão aos amalequitas por 20 moedas de prata. E Deus manda eu dizer para vocês que seus inimigos podem ter tirado a túnica de vocês, mas as promessas continuam de pé. A túnica de José representava um amor grande que o pai dele tinha por ele. Então, irmãos, pode ter apagado o seu sonho, pode ter te ferido, pode ter te tocado, mas as promessas de Deus continuam de pé sobre a vida de vocês. Meu Deus. E os irmãos vêm vendo José. José vai à casa do oficial de Faraó chamado Potifar. O que eu entendo com isso? Que o Egito naquela época significava o mundo de hoje, o mundo de prostituição, o mundo onde só tem miséria, o mundo onde não tem amor pelo próximo. Mas José, mesmo ele indo sem a vontade dele, ele nunca se desligou da presença de Deus. Irmão, você pode sair na rua hoje. Você pode sair na rua e ver vários tipos de coisa, mas vocês não podem deixar aquilo entrar dentro do teu coração, porque o que habita dentro do teu coração é sagrado, é santo, é a presença de Deus. E Deus manda dizer para vocês nessa noite de hoje, mesmo se vocês estiverem na mão dos seus inimigos, na mão daquelas pessoas que não gostam de ti, Deus manda você ficar tranquilo e fazer aquilo que Ele quer, porque mesmo José, na mão dos inimigos, Deus abençoou a vida dele. José saiu para ser escravo, mas ele não era escravo. Ele dormiu escravo e amanheceu governador. Ele dormiu escravo e amanheceu governador. O que eu entendo com isso é que vocês podem dormir despreocupados, porque Deus irá honrar vocês. Potifar, oficial de Faraó, tinha José como seu braço direito. Ele deixou todas as coisas nas mãos de José. José, como eu falei, ele era um homem belo de aparência.
A Bíblia não relata nenhum defeito dele. Ele era um homem simples, um homem humilde, temente a Deus. A Bíblia agora vai dizer que a mulher de Faraó tenta José. Ela tenta José, mas José, homem de Deus, cujo coração está à presença do Eterno, ele foge do pecado. Meu Deus! É, Jesus! Deus está mandando eu dizer para vocês que quando a presença dele habita no seu coração, o pecado vai até você. E basta você desviar, assim como José fez. Meu Deus! Porque no momento que você tem a presença do Eterno no seu coração, você não pensa em fazer o mal, você não pensa em pecar, você só pensa em fazer aquilo que vai agradar a Deus. Então no momento, irmão, que vocês têm o brilho do Espírito Santo, o pecado vai até você. E basta você desviar do pecado. E José, braço direito de Potifar, oficial de Faraó, o Potifar, ele dá tudo nas mãos de José. Com o tempo, a mulher de Potifar começa a se interessar. Ela começa a se interessar por José. Mas José, como eu já havia dito, José, um homem cheio da presença, um homem cujo coração era voltado para as coisas de Deus, ele foge. Ele não foge porque ele é medroso. Ele não foge porque ele não gosta de mulher. Meu Deus! Ele foge porque ele teme a Deus. Ele teme a mão de Deus. Ele percebeu que ele mesmo estando nas mãos dos inimigos, Deus continua abençoando a vida dele. E nisso, José volta para fazer o serviço da casa. E só estava a mulher, todos, não havia homem ali, nem mulher, nem servo. Só havia José e a mulher. Bem sabemos que a mulher de Faraó, ela levanta uma calúnia contra José. Ela segura a túnica de José nas suas mãos. De novo falando das túnicas. Ela segura a túnica de José na sua mão. José foge para fora da casa de Potifar. E nisso, quando Potifar chegou, ele soube daquela história. Ele imediatamente mandou prender José. Mas José não, bem sabemos nós que José não havia feito nada. E Deus manda eu falar para vocês. Vocês viram que José, ele foi preso injustamente. Aleluia. Meus amados, se a vida de vocês não está boa, vocês estão passando por tribulação, calma que Deus está preparando o melhor para você. Deus, ele não coloca você no deserto. Meu Deus. Deus, ele não coloca você no deserto para saber até onde você vai, não. Deus coloca vocês no deserto para vocês saberem o tamanho da sua força. Como eu já havia dito na pregação passada, que o deserto é para a gente sair mais forte, não é para a gente sair desanimado, é para você olhar para onde você estava e você dar glória a Deus. Porque vocês não podem andar o deserto todo. Vocês só andam o deserto pela metade. Porque passando da metade, vocês estão saindo. É verdade.
glória! Glória a Deus. E nisso José ele foi preso. E havia ali um chefe dos copeiros, o chefe do copeiro e o chefe do padeiro. Esta cena, este cenário me leva à cruz do Calvário. Por que ele te leva à cruz do Calvário? Porque Jesus, ele era o único inocente naquela cruz. Do lado direito havia um pecador, do lado esquerdo havia outro pecador. O que me faz pensar que José é a imagem de Cristo. Aleluia! O porquê que José é a imagem de Cristo? Jesus ele foi vendido pelo seu amigo Judas por 20 moedas de prata. José ele foi vendido pelos seus irmãos, mas cujo nome era Judá. Havia 11, mas quem vendeu foi Judá por 20 moedas de prata. Jesus ele tinha uma túnica, mas na cruz do Calvário os soldados rasgaram a túnica de Jesus. Eles dividiram entre si, e a túnica de José foi a mesma coisa. Eles tomaram a túnica de José. E agora, meus irmãos, quando José ele está na cadeia, o padeiro e o copeiro, José está ali inocentemente, os dois são culpados. Na cruz do Calvário não é diferente. Jesus estava ali sendo maldito por mim e por você. Jesus estava ali carregando todo o peso da humanidade. Jesus estava ali para nos tornar livres. Glória a Deus, aleluia. O que eu venho ver, que José é imagem, é semelhança de Jesus, né? Porque a Bíblia fala que José ele não tinha nenhum defeito. E Jesus, bem sabemos que ele é santo, que ele é perfeito. Oh, glória! Glória a Deus! E nisso, o copeiro e o padeiro. O padeiro, José, ele revela o sonho do padeiro. Ambos têm um sonho, e José revela o sonho de ambos. O sonho do copeiro era que ele voltaria a trabalhar para Faraó, porque ele amassava as frutas, as uvas, e das uvas fazia vinho para Faraó. Imediatamente José falou para ele: você retornará ao seu cargo. Enquanto ao cargo do padeiro, o que eu venho a pensar sobre essa mensagem? O cargo do padeiro, ele tem um sonho e fala para José. José imediatamente revela o sonho dele e fala desse jeito: que ele morreria, que a cabeça dele seria cortada. O padeiro, ele fazia algo para Faraó, e Faraó significava o rei. Então o rei não estava se agradando das coisas de Faraó. O que Deus me fala nessa noite para falar para os irmãos é que se vocês não estiverem fazendo a vontade dele do jeito que ele quer, ele vai arrancar vocês da vinha. Porque o padeiro ele trabalhava para Faraó. Faraó significava o rei. Faraó ele mandava em tudo. Ele mandava em tudo. E ele era único ali na terra dele. Ele era considerado como um Deus. E nisso que eu venho entender nesta mensagem é que Deus está falando: se a gente não se prostrar diante dele, se a gente não andar de santidade,
perante a presença dele, ele vai nos arrancar. Porque bem sabemos, se a gente fazer o mal, o seu irmão pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E as ações do padeiro não estavam agradando a Faraó. E nisso o Faraó, ele elimina o padeiro. José, ele fala para o copeiro deste jeito: lembra-me de mim quando eu estiver lá fora. E nisso eu venho a entender, me leva na cruz do Calvário também, que quando Jesus, e tinha um ladrão do lado dele, o ladrão se arrepende e fala: lembra-me de mim quando eu estiver no paraíso. Isso Deus me leva na cruz do Calvário. E Deus ele fala para os irmãos nesta noite, para vocês continuar na presença, para vocês continuar em santidade. Ele fala para a gente tomar a história de José como exemplo. Irmãos, pode demorar para sua bênção descer, porque bem como eu falei no início, Deus ele te mostra o sonho, Deus te mostra aonde quer te pôr, mas basta vocês correr atrás, em momento algum desistir. Glória a Deus. E nisso a fome de toda a terra. O faraó ele tem um sonho, e há fome em todo o Egito. E no Egito há 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E nisso José ele já tem um cargo de governador. Deus honrou José. O sonho de José no início era que todos os seus irmãos se prostrassem diante dele. Como eu havia dito, Deus ele está vendo o seu sofrer. Deus está vendo a sua angústia, a sua dor. Irmão, nós não temos que olhar para isso. A gente tem que olhar para as promessas. E uma das promessas de Deus na vida do rapaz José era que os seus irmãos se prostrariam diante dele. Glória a Deus. E nisso José já recebeu o cargo de governador. Deus mais uma vez honrando José na terra dos inimigos. E nisso José, governador de todo o Egito, há 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E nisso todos os povos daquela região iam comprar trigo no Egito. Todo o povo daquela região ia comprar trigo no Egito. José era um homem esperto, um homem dedicado ao Senhor. Ele armazena os trigos. 7 anos de colheita, ele colheu tudo que ele tinha direito e guardou. Porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. E nisso, José ele guarda. Ele armazena todo o trigo. A fome era séria, irmão, naquela região, naquele tempo. E nisso todo o povo ia comprar trigo no Egito. E desse povo, e aqueles 11 que te humilhou, e aqueles 11 que te tocaram, que te feriu. E nisso sai de Canaã o povo de Jacó, os filhos de Jacó, aquele qual outro tempo tinha vendido José, tinha vendido o próprio irmão. Aquele mesmo povo que era do mesmo sangue, eles foram comprar trigo no Egito. E nisso está lá José como governador. Eles não reconhecem José. Aleluia a Deus. Porque quando Deus trabalha na sua vida, seu adversário não vai te conhecer, porque você está mudado. Aleluia a Deus.
Os anos que José tinha passado ali, José ele se casou, teve 2 filhos. E estes filhos de José fizeram José esquecer o passado e viver o presente. Glória a Deus. Então o que Deus está falando para a gente esquecer o passado e viver o presente, viver o hoje, viver o amanhã. Aleluia. E nisso os irmãos de José, irmãos, como eu havia dito, nada está oculto aos olhos de Deus. E nisso os 11 irmãos de José, ele vai até o Egito. Ele vai até o Egito comprar trigo. E quem era o governador? José da glória. Quem era o homem a qual Deus tinha honrado, mesmo nas mãos dos inimigos? Irmãos, eu penso desse jeito. Porque não é só José que pode acontecer. Não é só isso que pode acontecer com José, não. Pode acontecer com vocês também. Aquele que te feriu vai vir pedir perdão para vocês. Aquele que te magoou, aquele que levantou falso testemunho contra você, eles podem vir te pedir perdão. José lhe havia dito que tinha esquecido toda a angústia, todo o sofrimento, toda a dor que os irmãos tinham causado. E nisso os irmãos vão comprar trigo. Eles não reconhecem José, mas José reconhece ele. Mas José, em momento algum, ele agiu com maldade com seus irmãos. Em momento algum, José apontou o dedo para seus irmãos. Independente do pecado deles que ficou no passado, ele não apontou o dedo. O que eu venho entender com isso é que o que ficou no passado, deixa no passado. E viva a nova vida que Deus está te dando. Glória! José, ele reconhece os seus irmãos, mas só que José, ele fica firme, ele não deixa o sentimento dele entrar em jogo, entrar na conversa com os irmãos. Ele estava sendo quem ele era, ele estava sendo governador, e nisso José ele dá o trigo aos seus irmãos. Aleluia, Jesus. Dá o trigo e devolve o dinheiro dos seus irmãos. O que eu venho entender com isso é que aquele que te faz o mal, você retribui com bem. Porque o que você está fazendo, o seu irmão pode olhar, pode ver e falar: ah lá, está sendo bonzinho. Sim. Ah lá, está querendo se achar. Mas não, vocês não estão fazendo para os seus irmãos, você está fazendo para Deus. Glória a Deus. E Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai te honrar. Meu Deus. Deus poderoso. José devolve o dinheiro, dá o trigo a seus irmãos. Ele vai até os pais dele, o pai dele, Jacó. E nisso a fome volta a aparecer. A fome volta a aparecer em Canaã. E só quem tinha trigo era aquele que guardou. Aquele que não guardou está correndo atrás. É o que eu venho entender com essa mensagem, é que no grande dia, naquele grande dia, aquele que tem armazenado vai subir, e quem não tem vai ficar, vai correr atrás. E nisso, tendo outra vez fome em Canaã, o povo ele volta para comprar trigo do Egito. E nisso José, ele é um pouco duro, ele é um pouco rude com seus irmãos. Ele chega nos irmãos e fala: vocês é espião? Porque vocês estão vindo aqui toda vez? Ele começa
a ter um plano, a ter uma estratégia com os irmãos dele. Porque ele sabia o que os irmãos tinham feito com ele. E nisso José, conversando com os irmãos dele, ele segura Rúben, deixa Rúben aprisionado. E nisso os irmãos de José falam que o pai está bem e que havia outro irmão menor. E nisso José, ele se lembra dele. Ele se lembra dele e começa a falar: vai e traz o seu irmão menor para me conhecer, e deixa o seu irmão aqui. E nisso os filhos de Israel indo, voltando a Canaã, falar para o pai. E o pai, ele recebe essa notícia, ele fica abalado. Ele fala: já perdi um, agora eu não quero perder o outro, que era o menor, que era Benjamim. E nisso, com a fome aperta, Jacó, ele não tem outra saída. Ele deixou Benjamim indo. Só que ele fala: se acontecer alguma coisa com ele, eu vou morrer. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou me perdoar. E nisso, os irmãos, dá para ver na história que os filhos de Jacó, eles haviam mudado. Que não foi o homem que mudou ele, mas Deus mudou eles. Como que Deus mudou eles? Ele havia vendido José, e quando foi pegar Benjamim, eles tiveram temor, eles tiveram cuidado com Benjamim. Eles não queriam que acontecesse o mesmo que aconteceu com José, porque quando a fome aperta, Deus está te colocando no estreito. É, papai! Quando a fome aperta, é para vocês ver quem é o verdadeiro Deus, quem é que dá a última palavra. Os irmãos de José, eles sabiam que Deus tinha um sonho, tinha um plano na vida de José. O plano de José era governar. Só que os irmãos não aceitaram isso. Os irmãos tramaram contra a vida dele. Meu Deus! E o que eu entendo com isso é que promessa não morre. É, Deus! Glória! E se é promessa de Deus, vai se cumprir. Meu Deus! E nisso os irmãos de José, eles vêm trazendo Benjamim de Canaã até o Egito. E nisso José, ele vê seu irmão mais novo, Benjamim. Ele fica alegre. A Bíblia relata que José, ele sai 6 vezes da presença dos irmãos para poder chorar. Meu pai! Eu entendo com isso que mesmo seu irmão te fazendo mal, mesmo seu irmão te humilhando, mesmo seu irmão te ferindo, você ainda tem sentimento humano por ele. Você ainda ama. É verdade. Porque você paga o mal com o bem. E nisso, Benjamim, ele recebe tudo em dobro no Egito. José, ele coloca comida para os irmãos, pede para servente servir comida para os irmãos. Só que para Benjamim recebia 6 vezes mais. E nisso José sai mais uma vez da presença dos irmãos para chorar, porque ele não se aguenta. Pela manhã eles se acordam, está ali o saco de trigo que eles foram comprar. E nisso José, ele coloca o cálice de prata dele na sacola de Benjamim, para eles ver, para ele poder ver se o irmão deles tinha mudado. E nisso, chegando a parte da manhã, os irmãos saem. Saindo os irmãos dele, José manda seus soldados ir atrás dos irmãos.
chegando lá, ele fala, o soldado fala: como vocês podem pagar o bem com o mal? Sumiram uma das taças do governador. E nisso começa a revistar os filhos de Israel. E os filhos de Israel, eles rasgaram as suas vestes. Rasgando as suas vestes, eles mostram total confiança, total temor a Deus. E eles falaram: não está com a gente. E nisso foi revistando, do maior para o menor. Quando chegou no menor, achou a taça de Faraó. Obrigado, bispo. Encontrando a taça de Faraó, o soldado fala: aquele com quem eu encontrar a taça será escravo. Aleluia, Deus. E nisso José não estava fazendo para se engrandecer. Ele estava fazendo para testar os seus irmãos, para ele ver se os irmãos tinham mudado com a morte de José. E nisso, olha o que os irmãos fez. Os irmãos se voluntariam um por um para deixar Benjamim livre. Então isso, eu venho ver com isso que eles tinham mudado. Mas não foi o homem que mudou ele, foi Deus que mudou. Aleluia, Deus. Porque daquele povo sairia a nação de Israel. Daquele povo sairia o povo de Deus. Glória a Deus. E não havia como sair o povo de Deus daquelas pessoas se eles não mudassem por dentro. Deus, Ele muda